talvez tenha faltado nas aulas anteriores uma apresentação formal da tabela periódica. Então, a tabela periódica é uma organização dos elementos químicos. E por que ela tem esse nome periódico? Porque as propriedades têm uma certa periodicidade. Então, nós temos uma organização muito peculiar na tabela periódica. Um químico, pessoas que estudam química, já olham para a tabela periódica e se eu pedir a propriedade de um determinado elemento, pela posição na tabela periódica, você já consegue inferir algumas propriedades daquele elemento químico. Então, nós temos aqui, a tabela periódica ela tem 7 períodos, que são as linhas, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 períodos da tabela periódica. Então, nós temos 7 períodos e 18 famílias. Então, nós começamos a numerar as famílias, né? Família 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nós temos, então, 18 famílias. E essas famílias, elas têm comportamentos similares. Entre a família, nós temos aqui comportamentos similares. Por exemplo, aqui a primeira família é a família dos alcalinos. Então, eles são metais e eles têm características próprias. E é interessante que quando nós fazemos as configurações eletrônicas, nós vamos ver que todos os elementos químicos dessa família têm uma configuração eletrônica em comum. A camada de valência sempre vai ser NS1. Isso confere a esses elementos propriedades químicas muito similares. Então, NS1. Já a família vizinha aqui, é claro que o hidrogênio, ele é peculiar, ele não faz parte da família. Então, é a partir do lítio ao frâncio. Nós temos aí na família o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio e frâncio. Então, esses elementos químicos, esses 6 aqui, são os alcalinos. Ao lado, nós temos os alcalinos terrosos, cuja configuração eletrônica de valência é NS2. Então, todos eles têm essa configuração de valência. Por exemplo, no caso aqui do berílio, ele vai ser 2S2. No caso do magnésio, ele vai ser 3S2 e assim por diante a camada de valência. Também são metais. Então, os metais alcalinos terrosos. Mas eles têm propriedades e características diferentes dos metais de transição. Então, aqui, nessa parte da tabela periódica, nós temos os metais de transição, que tem a valência MS2, N-1DX. Esse X vai depender da posição que ele está. Então, nós vamos fazer a configuração eletrônica para cada elemento e determinar esse X. Esses elementos aqui, eles são bastante peculiares. Eles são os metais de transição. Então, estão presentes aí ferro, manganês, cromo, cobalto, níquel, cobre, prata, ouro, mercúrio, cádmio. Então, esses elementos aqui são os metais de transição. Então, da família 3 à família 12 estão os metais de transição. Aqui nós temos a família do boro. Então, aqui nós temos a parte que são os ametais. Exceto os gases nobres, que não entram nessa categoria de ametais e nem metais. Eles são uma família peculiar. Então, aqui nós temos os gases nobres. E os gases nobres, eles sempre vão ter configuração eletrônica completinha, fechadinha. Eles sempre vão ser NS2, NP6. A configuração de valência deles. Então, nós temos os gases nobres. Aqui nós temos a família do boro, a família do carbono, a família do nitrogênio, a família do oxigênio, que tem um nome peculiar, que são os calcogênios, a família do flúor, que são os halogênios, uma família muito famosa também. Então, nós temos aqui os halogênios. E os halogênios, eles têm configuração eletrônica, eles estão um grupo antes dos gases nobres, então eles têm configuração eletrônica
NS2, NP5. A família dos talcogênios vai ser NS2, NP4 e assim por diante. Então, os elementos químicos, quando eles estão organizados, né, na família, as propriedades químicas elas são similares. Obviamente, nós vamos estudar aí o conteúdo de periodicidade química, algumas propriedades periódicas, como o raio atômico, e a gente vai ver que o raio vai influenciar nessas propriedades. Mas, de forma geral, é uma tendência os elementos químicos do mesmo grupo terem propriedades similares. Então, de um modo geral, essa é a tabela periódica. Essas são as famílias mais conhecidas, né? Alcalinos, alcalinos terrosos, metais de transição. Aí aqui nós temos os calcogênios, halogênios, gases nobres. Uma peculiaridade muito interessante. O certo seria a gente representar essas duas linhas que a gente sempre vê a parte da tabela periódica aqui. Mas a tabela ficaria com uma formatação muito ruim, difícil de trabalhar. Então, adotou-se a seguinte configuração para a tabela periódica. Colocar os lantanídeos e os actinídeos, que são elementos que têm a valência nos orbitais F, colocá-los abaixo da tabela periódica em questões de organização. Então, nós temos aqui os lantanídeos e a família dos actinídeos. Bom, apresentadas as famílias, é interessante nós observarmos como são apresentados os elementos químicos. Então, todos os elementos químicos são apresentados em símbolo. Por exemplo, o hidrogênio ele é representado pela letra H maiúscula. Se vocês observarem, todos os elementos químicos eles começam com uma letra maiúscula. Alguns possuem uma segunda letra e sempre a segunda letra vai ser minúscula. Essa representação é muito importante. Então, nós temos a seguinte representação. Nós temos aí o símbolo do elemento químico e quando nós vamos descrever esse elemento, nós colocamos o número atômico abaixo e o número de massa acima. No caso do hidrogênio, existe uma peculiaridade muito particular, muito interessante. O hidrogênio, ele tem na natureza isótopos. O que seriam esses isótopos? São elementos químicos que possuem o mesmo número atômico, mas eles têm número de massa diferente. Então, aqui, nós representamos, vou dar um outro exemplo aqui. Se eu for representar o ferro, tá aqui. O ferro ele tem número atômico 26 e número de massa 56. Então, está aqui a representação do átomo de ferro. Então, aqui, ó, esse 26 é o número atômico, que é representado pela letra Z. E o número atômico, ele vai ser igual ao número de prótons, que é igual ao número de prótons. E aqui, esse 56 corresponde ao número de massa. E o número de massa, ele é representado pela letra A maiúsculo, e ele é dado pela soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Uma curiosidade, os elétrons não entram na soma da massa do elemento químico. Por quê? Porque os elétrons eles têm a massa desprezível quando ela é comparada à massa dos prótons e à massa dos nêutrons. A massa de prótons e nêutrons é muito similar e ela é cerca de 1000 vezes maior do que a massa dos elétrons. Então, os elétrons não têm significância, a massa dos elétrons não tem significância. Então, o número de massa sempre vai ser essa soma. No caso específico do nosso exemplo aí, o número de nêutrons é igual a 30, uma vez que o número de massa é 56 e o número de prótons é 26. Então, nós temos aí os isótopos, como eu disse a respeito do hidrogênio. Na natureza, nós temos o hidrogênio, o deutério e o trítio. O hidrogênio, ele tem um próton apenas.
Então, o número de massa dele é 1. O deutério, ele já tem um próton e um nêutron. Então, o número de massa dele é 2. Esse é o deutério. E nós temos ainda a peculiaridade de ter o trítio, que o número de massa dele é 3. Ele tem um próton e 2 nêutrons. Sempre ele tem que ter um próton, porque se ele tiver 2 prótons, ele já não é hidrogênio. Aí ele vai ser o hélio. Entenderam? O número atômico é peculiar, particular de cada elemento químico. E o número atômico corresponde ao número de prótons. Então, nós temos o hidrogênio com um próton, o deutério com um próton e um nêutron, massa 2. E o trítio com um próton, um nêutron, um próton e 2 nêutrons, massa 3. Outro exemplo muito peculiar, nós temos aí o cloro. Nós temos o cloro 35, né? O número atômico é 17. E nós temos o cloro 37, obviamente com o número atômico 17. Então aqui, por exemplo, nós encontramos o cloro na natureza, tanto o cloro 35 quanto o cloro 37. Por isso que quando nós olhamos para a tabela periódica, nós não vemos a massa atômica um número exato. Porque se ela só soma os números de prótons e o número de nêutrons, a massa atômica deveria sempre ser um número inteiro. E não é. Por exemplo, do cloro, a massa atômica é 35,45, mais ou menos. Isso por quê? Isso porque depende da abundância isotópica desses elementos na natureza. Só pelo valor de massa que nós temos, é feita uma média ponderada, né? A quantidade de elemento químico e a massa de cada um, a quantidade de cada isótopo e a massa de cada um. Então, só pela massa 35,45, nós sabemos que está mais perto de 35, ou seja, a abundância isotópica do cloro 35 é muito maior do que a abundância isotópica do cloro 37. A mesma coisa para o hidrogênio. Nós temos hidrogênio, deutério e trítio. Mas quando a gente olha para a massa atômica do hidrogênio na tabela periódica, nós vemos 1,00079. Ou seja, o hidrogênio é muito mais abundante do que o deutério e o trítio. E esses elementos aqui, por exemplo, nós falamos que eles são isótopos. Então, nós temos aqui os isótopos. Os isótopos têm o mesmo número atômico. Além dos isótopos, nós também temos os isóbaros. Os isóbaros, eles vão ter número de massa similar. E é curioso, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Nós temos o potássio, que tem um número atômico 19, e o cálcio, que tem um número atômico 20. Mas nós encontramos ambos na natureza. Nós encontramos o potássio com massa 40 e nós encontramos o cálcio também com massa 40. Eles são isótopos. Como que isso pode ser possível? O potássio tem número atômico 19 prótons. Para ele ter a massa 40, é um potássio que tem 21 nêutrons. Já o cálcio, ele tem número atômico 20. Para que ele tenha massa igual a 40, ele tem que ter 20 nêutrons. Então, enquanto um tem 21, o outro tem 20 nêutrons. A massa pode ser coincidente, mas o número atômico, se for coincidente, é o mesmo elemento químico. Se for coincidente, é o mesmo elemento químico. São isótopos. Se a massa for coincidente e o número atômico não é o mesmo elemento químico. Eles só compartilham em comum o número de massa. São isóbaros. Além disso, tem também as espécies isoeletrônicas. O que seriam espécies isoeletrônicas? Espécies que têm o mesmo número de elétrons. Então, nós temos aí, por exemplo, o sódio neutro, ele tem 11 elétrons. Mas o sódio mais, ele vai ter 10 elétrons. O magnésio neutro tem 12 prótons, portanto, 12 elétrons. Mas o magnésio 2+, ele vai ter 10 elétrons, já que ele perdeu 2 elétrons. Da mesma forma, o flúor pode receber 1 elétron. O flúor, a princípio, ele tem 9 elétrons, o flúor neutro. Mas se o flúor receber 1 elétron, ele vai ficar com 10 elétrons. O que essas espécies têm em comum? O número de elétrons. Então, nós falamos que essas espécies são isoeletrônicas.
Então, nós sabemos aí que são os isoeletrônicos, os isótopos, os isóbaros e também conhecemos aí as famílias da tabela periódica e a camada, né, de valência, a configuração de valência de cada uma dessas famílias.